Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui, né, levando em consideração cálculos com tanques industriais. Esse é o segundo vídeo aí da sequência. Né? No último vídeo a gente verificou como calcular, né, conversão de galão por minuto para litro por minuto. Pode observar aqui na indicação da bomba 2 que a gente está utilizando no sistema, que estava com a vazão em galão por minuto. E a gente verificou como converter, né, para litro por minuto, então aí já está aí convertido. Lembrando que esse cálculo que a gente está fazendo, né, leva em consideração aí verificar em quanto tempo um tanque com duas bombas distintas, conforme as vazões estão aí apresentadas, né, demora para chegar a 80%, né, de sua capacidade, né, ou seja, o tempo para que essas bombas atinjam 80% da sua capacidade. Né. Então, no caso aqui está as dimensões do tanque. 2,5 metros de altura por 2 metros de diâmetro, né? Então aí representa aí 100% da capacidade do mesmo. Então a gente precisa converter esses valores aí para poder encontrar o volume desse tanque que tem geometria cilíndrica, né? Ou seja, o sólido que representa esse tanque aí é um cilindro. E nesse caso aí, como é uma relação de um cilindro, a gente calcula a área, né, circular dele, né, πr ao quadrado, e multiplica pelo comprimento. Né? Então, nesse caso aí, a gente chega ao volume do tanque em questão. Nesse caso, como é 2,5 metros de altura e 2 metros de diâmetro, né, é só fazer essa relação com base no diâmetro e depois multiplicar pela altura. Né? O volume do tanque ele é de 7,85 metros cúbicos. Né? Como é que a gente chega nesse resultado de 7,85 metros cúbicos? Né? Vamos fazer o cálculo aqui. Nesse caso, ele tem 2 metros de diâmetro. 2 metros de diâmetro. Então, se ele tem 2 metros de diâmetro, a gente pode utilizar essa ação com base na fórmula da área circular. Então, nesse caso, fazendo a fórmula πr ao quadrado, a gente vai colocar aqui embaixo, vou colocar aqui a área circular. Área circular, então nesse caso vai ser 3,14, né, aí representando aí o π. O raio, já que o diâmetro é 1 metro, o raio vai ser 1, né, e nesse caso aí é elevado ao quadrado. Né. Então, a gente vai ter 1 ao quadrado, que vai dar 1, né, então a gente vai ter 3,14 multiplicado por 1. Né? Então, nesse caso aí, a área circular, né, desse cilindro vai ser 3,14 metros quadrados. Né? Seria ali a área circular do cilindro. Né? Vou fazer aqui um esboço. Então, só para reforçar, né, o raio dele, né, vai ser igual a 1 metro. Então aqui raio igual a 1 metro. E nesse caso a área em si, né, vou botar aqui ao lado, tá aqui, a área vai ser igual a 3,14 metros quadrados. Né? Então aí referente à área circular. E aí o que é que a gente precisa fazer? É só multiplicar agora, multiplicar essa área pelo comprimento. Né, pelo comprimento do cilindro. Né? Então, nesse caso aí, a gente iria para o cálculo do volume. Né? O volume, nesse caso, seria 3,14 metros quadrados multiplicado, né, pelo comprimento, que é de 2,5 metros. Né? Então, fazendo a multiplicação de um pelo outro, a gente chega aos 7,85 metros aproximadamente. Né? 7,85 metros. Por que eu estou falando aproximadamente? Aqui no caso, a gente está colocando o π como 3,14. Né? Se você, exemplo, estiver utilizando a calculadora científica e colocar o valor direto da indicação do π, né, esse valor, obviamente, ele vai ser um pouco maior. Né? Então, nesse caso aí, por isso que a gente falou aproximadamente. Bom, então, o volume do cilindro, 7,85 metros cúbicos, né, é a indicação dele. Ok, vamos voltar lá. Então, se ele é 7,85 metros cúbicos, esse volume ele representa 100% da sua capacidade. Né? Então, para essa questão da capacidade, deixa eu até explicar aqui melhor. A gente pode
aqui no caso tem, vamos supor aqui o cilindro. A gente fez o cálculo referente ao seu volume, né? O volume é 7,85 metros cúbicos, ok. Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode converter esse volume para litros, né? E encontrar 80% ou encontrar 80% desse volume mesmo, de 7,85. A gente pode fazer das duas maneiras que não vai ter problema nenhum, né? Já que o que nos interessa é 80% dessa capacidade, né? Ou seja, 80%, e inclusive pelo comprimento também, né? Pelo comprimento também. Exemplo, se o comprimento desse caso é 2,5 metros, se a gente pegar 80% desse comprimento, a gente encontra, né, essa relação de volume também, né? Bom, então é isso. Próximo vídeo a gente dá continuidade aí aos cálculos. Valeu!